Deu? Faz tempo. Boa noite. Invocando a proteção de Deus, eu dou por aberta a presente sessão ordinária. Consulta os vereadores sobre a dispensa da leitura da ata. Ata aprovada por unanimidade. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do expediente. Ofício número 002/2023. Servimos-nos do presente para encaminhar a Vossa Senhoria os empenhos, balancetes mensais, relatório bimestral, semestral e anual, documentos estes referentes ao mês de dezembro de 2022. Colocamos-nos à disposição para esclarecer qualquer dúvida que porventura possa surgir. Sem outro particular, reiteramos protesto de estima e distinta consideração, atenciosamente Carlos Henrique Piazza, contador do SAMAI. Ofício número 001/2023, Nova Trento, 8 de março de 2023. Prezado senhor, no cumprimento das disposições legais, encaminha Vossa Excelência e demais vereadores e servidores o balancete desta Câmara Municipal de Vereadores relativo ao mês de fevereiro de 2023. Desprovido de outro propósito, aproveito o ensejo para apresentar protesto de distinta consideração. Atenciosamente, Jaime Luiz da Silva André, contador. Ofício número 082/2023, Nova Trento, 9 de março de 2023. Senhor Presidente, de acordo com a legislação vigente, vimos através deste encaminhar Vossa Excelência para a devida apreciação o balancete referente ao mês de dezembro de 2022 da Prefeitura Municipal de Nova Trento. Sendo que nos apresenta para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente Tiago Dalsaço, Prefeito Municipal. Ofício número 083/2023. Nova Trento, 9 de março de 2023. Senhor Presidente, de acordo com a legislação vigente, vimos através deste encaminhar a Vossa Excelência para a devida apreciação o balancete referente a 2022 da Prefeitura Municipal de Nova Trento, sendo que nos apresenta para o momento, subscrevemos-nos atenciosamente Tiago Dalsaço, Prefeito Municipal. Ofício número 084/2023, Nova Trento, 13 de março de 2023. Senhor Presidente, com o presente estamos encaminhando a Vossa Excelência o projeto de lei abaixo relacionado para a devida apreciação e votação por esta egrégia Câmara de Vereadores. Projeto de lei número 06, de 13 de março de 2023. Estabelece a estrutura e o funcionamento do Conselho Tutelar de Nova Trento e da outras providências. Solicitamos que o projeto em pauta seja apreciado em regime de urgência especial, conforme disposto no artigo 66, da Lei Orgânica Municipal, artigo 123, parágrafo 1º da Resolução número 03/2006, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores de Nova Trento. Atenciosamente, Tiago Dalsaço, Prefeito Municipal. Ofício número 085/2023. Nova Trento, 13 de março de 2023. Senhor Presidente, com o presente estamos encaminhando a Vossa Excelência a alteração e adequação no texto legislativo do projeto de lei abaixo relacionado para a devida apreciação e votação por esta egrégia Câmara de Vereadores. Projeto de lei número 007, de 13 de março de 2023. Autoriza a transferência de recursos financeiros à entidade que menciona e dá outras providências. Solicitamos que o projeto em pauta seja apreciado em regime de urgência especial, conforme disposto no artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, artigo 123, parágrafo 1º da Resolução número 03/2006, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Vereadores de Nova Trento. Atenciosamente, Tiago Dalsaço, Prefeito Municipal. Ofício número 086/2023, Nova Trento, 14 de março de 2023. Senhor Presidente, de acordo com a legislação vigente, vimos através deste encaminhar a Vossa Excelência para a devida apreciação o balancete referente ao mês de janeiro de 2023, do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Nova Trento. Sendo que nos apresenta para o momento, subscrevemos atenciosamente Tiago Dalsaço, Prefeito Municipal. Ofício número 088/2023, Nova Trento, 14 de março de 2023. Senhor Presidente, com o presente estamos encaminhando a Vossa Excelência a alteração e adequação no texto legislativo do projeto de lei abaixo relacionado para a devida apreciação e votação por esta egrégia Câmara de Vereadores. Projeto de lei número 008, de 14 de março de 2023. Autoriza a celebração de parceria com base na Lei 13.019/2014 e a transferência de recursos financeiros à entidade que menciona e dá outras providências. Solicitamos que o projeto em pauta seja apreciado em regime de urgência especial, conforme disposto no artigo 66 da Lei Orgânica Municipal, artigo
123, parágrafo 1º da Resolução número 03/2006, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Vereadores. Atenciosamente, Tiago Dalsasso, Prefeito Municipal. Indicação número 033/2023. Que se providencie, conforme os termos do parágrafo 7º do artigo 3º da Resolução 965 do COTRAN, a instalação de uma placa vaga para estacionamento rotativo em frente às vagas de estacionamento recém-criadas, em frente à farmácia Farma Total, localizada no prédio Estela Alpina, no centro da cidade. Nova Trento, 14 de março de 2023, Gustavo Orsi, vereador. Indicação número 034/2023, que se providencia a instalação de um espelho convexo na rua Olívio Celeste Batiste, bairro Espraiado. Nova Trento, 14 de março de 2023, Luiz Fernando Essel Rachadel, vereador. Indicação número 035/2023, que seja realizada melhoria na rua inominada no distrito de Claraíba, onde reside o senhor Maurino Detz, rua ao lado da entrada do cemitério. Nova Trento, 14 de março de 2023, Juscelino Marino Quini, vereador. Indicação número 036/2023, que seja feita a limpeza, manutenção e substituição das placas de sinalização turística e de trânsito que se encontrarem em situação precária no município. Nova Trento, 14 de março de 2023, Juscelino Marino Quini, vereador. Indicação número 037/2023, que seja cedido aos grupos da melhor idade em atividade no município, nos bairros Centro, 30 Réis, São Valentim e Aguti, uma cadeira de rodas para utilização caso necessário. Nova Trento, 14 de março de 2023, Juscelino Marino Quini, vereador. Indicação número 038/2023, que seja realizada manutenção das pedras no calçamento na rua Felipe Schmidt, de frente às residências de números 796 e 727, principalmente. Nova Trento, 14 de março de 2023, Juscelino Marino Quini, vereador. Indicação número 039/2023, que se providencie uma vistoria e conserto da ponte Pêncil no bairro 30 Réis, próximo à antiga Trento Brasil. Nova Trento, 14 de março de 2023, Gabriel Pereira Batiste, vereador. Indicação número 040/2023, que se providencie a desobstrução da calçada, bem como uma solução para a situação do desmoronamento ocasionado no ano 2022 na rua Alferes, bairro 30 Réis. Segue as fotos do local em anexo. Nova Trento, 14 de março de 2023, Gabriel Pereira Batiste, vereador. Indicação número 041/2023, que se providencie a instalação de luminárias públicas na rua Emílio Carlos Wilk, distrito de Claraíba. Nova Trento, 14 de março de 2023, Flávio Felipe Dalprá, vereador. Nesse momento, informo que foram protocolados nessa Casa Legislativa os seguintes projetos. Projeto de Lei número 06, de 13 de março de 2023, Projeto de Lei número 007, de 13 de março de 2023, e Projeto de Lei número 008, de 14 de março de 2023. Encaminho as comissões para darem os pareceres da forma regimental. Então, agora, nesse momento, eu concedo a palavra aos vereadores inscritos para tratarem de assuntos de suas livres escolhas. Vereador Edu Piazza, 10 minutos. Senhor presidente, nobres colegas, público presente e aos que nos acompanham pelos meios de comunicação, minha saudação. Senhor presidente, quero registrar nesta casa o acontecimento do último sábado, 11 de março de 2023, ocorrido na localidade de Bom Retiro. Registro porque é um fato importante para aquela comunidade, pois no sábado, então, finalmente, o poder público entregou definitivamente a ponte, a nova ponte de concreto, construída através de uma galeria, denominada de Modestino e Juventina Montebeller. A comunidade tomou a iniciativa de se reunir
para se confraternizar em função do acontecido e convidaram do Poder Executivo, secretário de Obras, encarregado de obras, secretário distrital, alguns secretários do município, estavam presentes este vereador, o vereador Gustavo também se fez presente, e outras pessoas que fazem parte também da atividade pública. Quero dizer que, para nós, muitas vezes, uma obra daquela natureza, ela parece ser muito singela, muito simples, mas para a comunidade que recebeu a melhoria, para eles foi uma grande coisa. Posso dizer aos senhores que todos os membros da comunidade, todos, sem exceção, se fizeram presente no evento. Foi uma coisa até que nos surpreendeu. Afinal, a ponte não é uma ponte de 20, 30 metros de comprimento, nem de 10 de largura. É uma ponte de concreto, uma galeria, com, se eu não me engano, 3 metros de largura por 6, ou 6 de largura por 3 de comprimento, mas que veio substituir uma ponte de madeira, que ao longo da história do município sempre era construída de madeira, e num outro local. Agora, então, depois de tantos anos de espera, de reivindicação, o pedido daquela gente foi atendido, foi construído então esta obra em concreto armado e foi dado um novo traçado à rua, à estrada. Portanto, aquilo que nos parece muito simples, para eles é de grande importância, e a gente tem que admitir que é, porque agora eles podem sim transitar com mais segurança e tranquilidade com seus veículos, com caminhões pesados, e até porque também antes tinha que se fazer 2 curvas de 90 graus em menos de 50 metros para se transitar sobre a ponte. Agora ela foi construída no local de uma reta em que quem desce o Morro do Bom Retiro automaticamente segue adiante ao seu destino, sem se preocupar em ter que manobrar um caminhão ou mesmo um veículo de pequeno porte. Digo que ela foi importante, esta obra, não só pelo tempo que aquele povo esperava, mas pela segurança que trouxe. E ao mesmo tempo, as pessoas manifestavam sua alegria pelo fato de verem seu pedido atendido pelo poder público. Pois, como eu disse, às vezes para nós parece uma coisa tão simples, mas para eles que tanto esperaram, que tanto almejaram, que tanto sonhavam com a melhoria, ao recebê-la ficaram felizes de verdade. Pois não é só a obra em si, mas o fato do poder público olhar para a comunidade, o fato de fazer um investimento em prol da qualidade de vida daquela gente, é que eles transbordavam de alegria. Se sentiram pessoas importantes, se sentiram verdadeiros cidadãos, pois perceberam que o poder público investiu recursos naquela localidade justamente para beneficiá-los. E é o que todas as comunidades almejam, todas as pessoas residentes em qualquer localidade, quando são atendidas nas suas necessidades básicas, elas certamente se alegram e ficam felizes, pois se sentem parte do município, se sentem parte da população. Pois é um fato que nós temos que valorizar todo e qualquer cidadão, independente de onde ele resida. Eu sempre disse e vou dizer sempre, que para mim, quem mora na praça ao lado da prefeitura, ao lado da igreja matriz, ele é tão importante quanto aquele que mora nas 8 casas no último morador e vice-versa. O último morador das 8 casas, para mim, tem a mesma importância de quem reside no centro da cidade, pois são cidadãos, são neutrentinos, que de uma forma ou de outra contribuem com seus impostos, têm sonhos, almejam crescer na vida e almejam serem vistos como cidadãos pelo poder público, do qual é sua obrigação, é obrigação do poder público estender este olhar a todas as pessoas e, naturalmente, na medida do possível, atender suas necessidades. E, neste caso específico do Bom Retiro, a necessidade de se ter uma ponte com segurança para que pudessem transitar
para que de lá pudessem transportar aquilo que produzem entre agricultura e alguns que exploram a madeira, ou seja, lenhadores ou madeireiros que extraem o eucalipto daquela localidade. Portanto, deixo esse registro porque posso dizer que participei de um evento em que as pessoas estavam muito contentes, muito satisfeitas, justamente por verem sua reivindicação de tantos anos ser atendida pelo poder público. Manifestavam seu agradecimento a todos, desde o prefeito até o vereador, desde o prefeito aos secretários, pois é fato que é o conjunto da obra é formado por todos estes que lutam, que reivindicam e que determinam a construir algo em prol da comunidade. Então fica o meu registro e meu agradecimento também à família Montebeller, que gentilmente cedeu aquele espaço de terra, aquele belo trecho de terra, para que lá pudesse ser feito um novo traçado da rua, ou seja, tudo ficou diferente, tudo ficou melhor, graças à colaboração da família Montebeller. Vereador Silvio César Correia, 10 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, novos vereadores, público aqui presente, quem está nos assistindo pelas redes sociais e pela Rádio de La Prima. Quero cumprimentar o nosso amigo Chico Gandim, que está aí nos prestigiando. O Chico acompanha nós pela rádio. E que bom que ele veio aí marcar presença. E que venha sempre, Chico. E traga mais alguns amigos, que sempre vai ser bem-vindo. Chico é uma das primeiras pessoas que eu conheci em Nova Trento, Chico. Há 26 anos atrás. Quero mandar um abraço para o Charles Secato, que está sempre ligadinho também. O Boneco, lá do BM Motos. Mara Melzi, lá de Claraíba. E mais alguns amigos aí que estão sempre nos acompanhando, né? Quero mandar um forte abraço e dizer que nós temos mais gente aí nos representando. Sidney Boom e o Vagão, o Wagner, estão lá na Transpantaneira, né? Saíram aqui de Nova Trento para participar daquela etapa Transamazônica ou Transpantaneira, é alguma coisa assim, né? E estão lá, levando o nome de Nova Trento. Isso é muito importante, né? Desejar boa sorte para eles, que vão ter vários dias ainda aí na estrada. Quero fazer uma colocação aqui, senhor presidente, que, como sempre eu falo, não faço mais indicação, para que faça a macadamização da Rua dos Seus Marchiori na Vasca, conhecida, denominada como a Rua Rosalina Turassi Marchiori. Já solicitaram os moradores de lá por vários dias, até foi prometido que ia ser feito, colocasse um macadame naquela rua, que ela foi denominada, e até agora não fizeram nada. E com essas chuvas aí, se não tem um bom material, é um transtorno só, né? Então, que a Secretaria de Obra e os demais que foram feitos esse pedido, que tomem as providências que resolvam esse problema o quanto antes, né? É muito fácil ir lá, às vezes, inaugurar uma rua, inaugurar uma denominação e depois não manter a rua, né? Uma rua curtinha, simples de resolver o problema. Então, fica aqui o meu recado. E macadamização também na estrada do Santino Rover, na subida do Baiano. Foi uma rua que sempre foi dada manutenção e agora está lá abandonada. A única coisa que fizeram foi passar a patrola e tirar o material. É isso que fizeram. Aí vão lá, passa a patrola, bate foto e diz que estrada linda. Mas quando chove eles não vão lá de novo bater foto. Igual o que aconteceu lá no Trombudo semana passada. Que aqui lá tá bonito. Aí não vai ninguém lá, nenhum Zé Ruela lá bater foto para botar nas redes sociais, né? Aí, eu acho que eles têm até medo de ir lá, porque se eles for, acho que o bicho vai pegar. Pelo que eu estou vendo. Uma coisa que eu vou fazer uma colocação que é até vergonhoso, mas vergonhoso, porque eu quero ver qual é a pessoa que vai entrar no banheiro público da Praça de Nova Trento, em frente à Prefeitura, e consegue fazer alguma coisa dentro daquele banheiro. Vocês vão lá e tiram as dúvidas do que esse vereador está falando. Eu tive que ir lá hoje, de tanta reclamação. Ainda falam em defender o turismo de Nova Trento. Se parece um turista na cidade de Nova Trento, eles têm que ir para a casa das pessoas.
ou entrar dentro dos bares, porque não tem um banheiro decente. Vocês vão lá, por favor, vocês vão lá amanhã, porque eu vou lá amanhã de novo. Eu vou até o meio-dia e vou até direto na Rádio La Prima. Se não tiver certinho aquele banheiro, eu vou botar na rua, nas redes sociais. Falo tanto do turismo em Nova Trento e não temos um banheiro público decente no centro da cidade. Essa é a pura verdade. E vão lá e tiram as dúvidas. Essa reforma administrativa que estão fazendo, criando cargos, cria um cargo para botar lá no banheiro para cuidar, que vai ser o cargo mais bem feito que vai ter nessa reforma administrativa. Porque é uma vergonha. É uma vergonha. Mas vocês vão lá para tirar as dúvidas, para não dizer que esse vereador está faltando com a verdade. Mas esse vereador amanhã, perto do meio-dia, vai lá de novo. E se tiver daquele estado, eu vou bater foto, vou fazer vídeo, vou na Rádio La Prima, vou na rádio que for. Mas eu vou fazer isso. Aquele bando de gente que foi contratado, botado em cargos em tudo quanto é lugar, poxa, bota lá. Tem gente ali que eu prefiro pagar 3 mil reais para uma pessoa ficar só cuidando daquele banheiro, como tem gente lá dentro que só está recebendo o salário. Essa é a verdade. 2 semanas atrás eu fiz uma colocação aqui nessa Câmara, da ponte de arame no baixo, ali no Salto, perto da Trento Brasil, que o Executivo, o secretário de obra, fosse lá, tomasse as providências e resolvesse o problema que tinha lá. Tábuas quebradas, tábuas podres, correndo risco. E eu até vou falar baixinho, que talvez eles vão pensar que é praga minha, né? Pois no dia seguinte caiu uma mulher lá naquela ponte. Ficou trancada, machucou a perna, foi até o SAMU lá socorrer. O que eu falei naquele dia? Primeiro tem que acontecer alguma coisa de ruim, para depois eles tomar as providências. Aí o vereador vem aqui e fala demais. Mas tem mais coisas aí que nós fizemos colocação aqui e eles ainda não tomaram as providências. Principalmente aquele buraco lá no Salto, na frente da escola Padre José da Poiã. Aí não adianta ir lá para Bom Retiro fazer a inauguração de ponte, que foi necessário, muito bonita, precisava, e tem um buraco quase dentro da casa deles e eles não arrumam. Isso é uma sacanagem com a população. Essa é a verdade. Daqui a pouco vou lá arrumar aquele buraco lá. Que eu tenho certeza que eu não vou gastar mais de 3 mil reais. Isso é vergonhoso. Voltando ali na ponte do Bom Retiro, achei bonito, bem feita, uma obra de qualidade, precisava, concordo com isso, precisava. Até não fui porque não fui convidado, se eu tivesse sido convidado eu tinha ido. Mas só lembrando que acima daquela ponte, alguns metros, eu acho que não dá nem quilômetros, há poucos dias veio um senhor a falecer de câncer, que a maioria das vezes falta de assistencialismo da saúde. Isso é um pecado que aconteceu com esse homem. Porque às vezes eu falo aqui, às vezes até tem assistência, mas temos pessoas, não só no nosso município, que são pessoas que tu tens que pegar ela pela mão, levar lá, senhor, o senhor tem que assinar aqui, o senhor tem que pegar esse horário, assinar numa folha, o senhor guarda isso aqui direitinho, o dia da sua consulta, o dia da sua viagem. Mas não, isso aí eles não se preocupam. Isso é um pecado. Aí depois vão lá dizer, não, mas eu falei com o médico, eu falei com a secretária, está tudo mil maravilha. Eu já disse que falar com as pessoas que estão à frente da saúde é a mesma coisa que perguntar se macaco quer banana. Você tem que ir onde as pessoas estão sofrendo, aquelas que estão necessitando, aquelas que vão nas redes sociais reclamar, aí lá vocês vão saber da verdade. Porque eu estou esperando ainda alguns secretários ligar para as pessoas que vão lá publicar do mau atendimento, que vão ligar para a polícia, vão denunciar. Eu estou aguardando ainda. Eu tenho certeza que ela está me escutando. Não vejo a hora que ela vá lá na delegacia registrar um BO porque estão falando mal de tal secretaria. E já, continuando na saúde, mês de fevereiro, não quero deixar mentir, janeiro ou fevereiro, tem uma reunião de alguns secretários de alguns municípios da região, secretário de saúde, junto à Vigilância Sanitária do Estado, vigilância que cuida dos hospitais, e foram, por coincidência, não, por acaso, convidaram para visitar o Hospital de Nova Trento. Só que esse pessoal da vigilância e alguns secretários já conhecia o hospital na gestão passada.
O que era para ser uma alegria nessa visita virou uma decepção. Alguns secretários, até mesmo da vigilância, perguntaram: onde é que estão aqueles equipamentos, aquelas salas que nós aprovamos aqui na gestão passada? Cadê tudo isso? O que aconteceu aqui? E aqueles secretários que acompanharam todo o trabalho da gestão passada, o que era feito, vereador, deu vontade de chorar. Que hoje nós estamos tocando nossos municípios com o exemplo que era em Nova Trento, e saber que a gente chega ali hoje, não tem nada. Não tem nada. É um pecado, né? Mas, infelizmente, é isso que aconteceu e é isso que está acontecendo. E vai acontecer pior ainda. Nesse primeiro momento seria isso, presidente, até a segunda fala. Passamos para a ordem do dia. Hoje, na ordem do dia, temos as seguintes proposições. A primeira proposição é a emenda ao projeto de lei complementar número 01/2023, que altera o projeto de lei complementar número 01 de 6 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre o modelo de gestão e a organização administrativa do Poder Executivo de Nova Trento. Essa emenda, então, ela diz respeito à criação de cargo em comissão de diretor, de atenção especializada e realizadas algumas correções pontuais no anexo 2 e 4. Eu coloco em discussão a emenda. Vereador Edo. Senhor presidente, então o projeto de lei complementar número 01, de 6 de fevereiro, ele faz parte do conjunto de projetos da reforma administrativa. Bem, isso eu tive a iniciativa de ler, reler e discutir amplamente com o prefeito, com o doutor Mário, sobre algumas necessidades ou algumas sugestões de alteração, do qual essa emenda certamente é fruto de algo que conversamos. Portanto, sou favorável à emenda para melhorar o projeto original. Continue em discussão. Se ninguém mais, então eu coloco em votação a emenda. Quem for favorável à aprovação do projeto, permaneça como está. E quem for contra, então, que se manifeste levantando o braço. Emenda aprovada por 7 votos e 2 contrários, né? Não, perdão. 6 votos e 2 contrários. A emenda foi aprovada por 6 votos favoráveis e 2 contrários, tá? A segunda proposição é outra emenda do mesmo projeto. A emenda do projeto de lei complementar número 01/2023, que altera o PLC número 01 de 6 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre o modelo de gestão e a organização administrativa do Poder Executivo de Nova Trento. É uma emenda, então, que diz respeito à alteração dos anexos 3 e 4 para escalonar a gratificação dos diretores escolares. Ela prevê também a gratificação ao diretor de creche, quando o cargo seja ocupado por servidor efetivo, e ele também reajusta o vencimento do cargo do diretor da creche. Eu coloco em discussão a emenda. Vereador Edo. Senhor presidente, é aquele que foi dito nesta casa pelo Dr. Miro, quando ele nos apresentou os projetos referentes à reforma. Ele foi bem claro naquela tribuna em dizer que os projetos não eram um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida. Com isso, ele quis nos dizer que o Executivo estava aberto a receber orientações, sugestões, modificações, de repente propostas para que se melhorasse. Ou seja, fazer uma reforma administrativa é algo que exige realmente muito estudo, muita dedicação, e mesmo assim não estamos escapos de cometer algum erro, de algum equívoco.
Mas que bom que o Poder Executivo está aberto ao diálogo e está ouvindo sugestões e com isso está modificando o projeto original. E quero dizer também que não significa que ao ser aprovado os projetos da reforma, talvez daqui a 30, 60 dias se perceba que em algo se cometeu um equívoco. Então o que se faz? Se corrige, porque a lei feita por nós, ela também, quando ela não se torna útil, a gente modifica a lei, e é o que está acontecendo. Portanto, sou favorável à emenda. Continue a discussão? Se ninguém mais, então, eu coloco em votação a emenda. Quem for favorável à aprovação do projeto de emenda, permaneça como está, e quem for contra, que se manifeste levantando o braço. O projeto de emenda foi aprovado por 6 votos, sendo 2 contrários. Na terceira proposição, então, o projeto de lei complementar número 001/2023, que dispõe sobre o modelo de gestão e a organização administrativa do Poder Executivo do município de Nova Trento. Em discussão, o projeto de lei. Então, antes a gente foi aprovada as 2 emendas, então agora é o projeto de lei no todo, né? Vereador Eder? Bem, senhor presidente, realmente o projeto dispõe sobre o modelo de gestão e a organização administrativa do Poder Executivo do município de Nova Trento. Veja bem, Poder Executivo do município de Nova Trento. Quem sabe das necessidades, das mudanças, das alterações, é quem comanda o Poder Executivo. Nós somos do Poder Legislativo. Ou seja, de acordo com o projeto apresentado e as emendas que foram propostas depois de diálogos, me resta ser favorável ao projeto, pois nós precisamos aprovar para que se coloque em prática a reforma e depois, como eu já disse, se houver necessidade de fazer alguma correção, se fará posteriormente. Portanto, sou favorável ao projeto de lei complementar número 01, de 6 de fevereiro de 2023, com as devidas emendas. Continue a discussão. Vereador Gabriel. Posiciono contrário ao projeto, né? Tem até algumas parênteses a fazer aqui, né? Cria-se também uma secretaria, né? Nós estamos aí, administração e finanças funcionou tão bem até hoje, não vejo a necessidade de fazer a criação de uma secretaria. E também quanto à exigência para algumas ali, que eu destaquei na semana passada, ouvidor geral, ensino fundamental exige. Então, assim, eu sou contrário a isso, então seria hipocrisia minha votar favorável. Então, eu voto contra. Continua a discussão. Se ninguém mais, então, eu coloco em votação o projeto de lei. Quem for favorável à aprovação do projeto de lei, permaneça como está, e quem for contra, então, que se manifeste levantando o braço. O projeto foi aprovado por 6 votos favoráveis contra 2 contrários, né? Na quarta proposição, a emenda ao projeto de lei complementar número 02/2023, que altera o PLC número 02, de 6 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Nova Trento. Ele diz respeito à correção do artigo 98, artigo 140 e artigo 147. Em discussão, projeto de emenda. Vereador Edo. Senhor presidente, a mesma situação do projeto anterior. Este projeto de lei complementar número 02, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Nova Trento, sofreu alterações e, diante da proposta original, também o Poder Executivo ouviu algumas reivindicações, algumas sugestões e acatou. Portanto, vem melhorar aquilo que talvez não estava tão bom, mas está se melhorando através das emendas. Portanto, sou favorável à emenda. Ô, presidente, poderia ler de novo para mim, por favor? Ele altera, né, a PLC número 02,
de 6 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Nova Trento, né? Ele altera um parágrafo ali, né? Ele diz respeito à correção do artigo 98, artigo 140 e artigo 147. Nós vamos fazer a leitura do artigo, vereador. Isso, por favor. Artigo 98. O servidor no exercício da função de confiança submetido ao controle de jornada não faz jus ao pagamento de horas trabalhadas em regime de serviço extraordinário. Artigo 140. É facultado ao servidor efetivo o direito à licença para desempenho de mandato de presidente do Sindicato dos Servidores Públicos do município de Nova Trento, na Federação e na Confederação Sindical da categoria. Artigo 147. Os servidores admitidos mediante concurso público até a publicação da presente lei complementar, após cada quinquênio de efetivo exercício, fazem jus a 3 meses de licença-prêmio com a remuneração do cargo efetivo. Parágrafo único. Os servidores admitidos nos quadros da administração pública após a publicação da presente lei não farão jus à licença-prêmio. Continua em discussão? Se nenhum vereador mais, então eu vou colocar a votação da emenda, né? Quem for favorável à aprovação do projeto de emenda permaneça como está, e quem for contra que se manifeste levantando o braço. A emenda ela foi aprovada por unanimidade. Na quinta proposição, também, um projeto de emenda, é a emenda ao projeto de lei complementar número 02/2023, que altera o PLC número 02, de 6 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Nova Trento. Ele altera, então, a redação dos artigos 122, 130, 138 e 145. Faz favor, vereador. Gentileza. Artigo 122, parágrafo 6º. Excedido o prazo de licença definido no caput sem melhora no quadro helínico, o servidor será encaminhado à aposentadoria ou readaptação conforme o caso. Artigo 130, parágrafo 2º. A licença que trata este artigo será concedida com vencimento integral durante os 3 primeiros meses e com os seguintes descontos quando ultrapassar esse limite. Primeiro, 30% de 4 até 12 meses, 50% de 13 até 24 meses. Artigo 138, parágrafo 2º. Fim do prazo para a realização das convenções partidárias, o servidor não escolhido deverá apresentar à administração no prazo de 5 dias úteis o comprovante de participação no ato, sob pena de conversão em licença para tratar de assuntos particulares, cabendo ao servidor devolver a remuneração paga no período de afastamento ao município. Artigo 145. Para amamentar o próprio filho até a idade de 6 meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a 1 hora de descanso, que poderá ser parcelada em 2 períodos de meia hora. Em discussão, a emenda. Vereador Edo. Senhor presidente, se torna repetitivo, mas são emendas que vêm melhorar o projeto, né? Que vêm de encontro ao que muitos servidores almejam, ou que o Poder Executivo entende que é preciso determinar dessa forma para não se cometer injustiças. Portanto, sou favorável à emenda, porque, como eu disse, eu discuti amplamente certos assuntos com o Poder Executivo, e dessa minha conversa, não só minha, de outros vereadores,
até de outras pessoas alheias ao funcionalismo público, foram acatadas ideias e o objetivo é fazer o melhor, né? Se nós errarmos aqui, podemos corrigir daqui a pouco. Continue a discussão. Então, em votação, a emenda. Quem for favorável à aprovação do projeto de emenda, permaneça como está. E quem for contra, que se manifeste levantando o braço. A emenda foi aprovada por unanimidade. Na sexta proposição, então, o projeto de lei complementar número 002/2023, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Nova Trento. Em discussão, o projeto de lei. Vereador Edo. Como eu já disse anteriormente, isso é uma prerrogativa do Poder Executivo. O Poder Executivo estudou, elaborou essa reforma administrativa com o objetivo, com o intuito de melhorar aquilo que talvez já foi bom, mas pelo passar do tempo havia necessidade de algumas inovações, de algumas mudanças. Portanto, nós vamos ver o resultado disso, talvez daqui a 3, 4 meses, propriamente dito, quando tudo isso for colocado em prática. E o próprio Executivo poderá sentir na mão como foi a reforma, de que forma ela foi se adequando. E, volto a dizer, se houver necessidade, daqui a 3, 4, 5 meses, o Executivo mandar alguma alteração em alguma lei dessas, naturalmente nós vamos acatar, porque o objetivo é melhorar sempre. Portanto, sou favorável ao projeto. Continua em discussão. Em votação o projeto de lei. Quem for favorável à aprovação do projeto de lei, permaneça como está. E quem for contra, que se manifeste levantando o braço. Projeto de lei aprovado por 6 votos a favor e 2 contrários. A sétima proposição é a emenda ao projeto de lei complementar número 04 de 2023, que altera o PLC número 04 de 6 de fevereiro de 2023, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do município de Nova Trento, o regime jurídico, plano de carreira e remuneração. Ele diz respeito às alterações dos artigos 20, 21, 22, 42, 46, 48, 49, 50, 55, 56, 63, 68, 72, 77 e 86. Na sua maioria desses artigos, eles tratam ali sobre correções ortográficas, né? Como a gente bem viu na sala das comissões. Em outros casos também eles esclarecem determinados pontos, né? Eu coloco em discussão a emenda. Doredo. Senhor presidente, naturalmente que eu penso que um dos projetos mais discutidos foi justamente esse que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do município de Nova Trento, o regime jurídico, plano de carreira e remuneração. Pelo número de emendas ou de artigos na emenda, a gente percebe que ele foi amplamente discutido, analisado por diversas pessoas que têm conhecimento do mundo da educação. Então, quem é este vereador para dizer que não está correto? Ali, o que está posto ali de emenda é fruto da discussão com essa gente que vive no meio da educação. Portanto, sou favorável a estas propostas para se alterar aquilo que se entendia que no projeto original talvez não vinha de encontro ao que se almejava que se realizasse. Portanto, favorável à emenda. Continua em discussão? A gente não vai fazer a leitura de todos esses artigos, né? Porque foram bem vistos aí na sala da comissão também. E na maioria tratam-se de questões ortográficas, né? Então, eu quero dizer para vocês que esses tempos, semana passada, eu estava na prefeitura e um monte de professores lá estava reunindo e conversando, né, em relação
a esse projeto de lei, né? E provavelmente foi nessa reunião que houve todas essas alterações, né? Então, se ninguém mais, eu coloco em votação o projeto de emenda. Quem for favorável à aprovação do projeto de emenda, permaneça como está. E quem for contra, que se manifeste levantando o braço. O projeto de emenda foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei, a oitava proposição é o projeto de lei complementar número 004 de 2023, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do município de Nova Trento, regime jurídico, plano de carreira e remuneração. Em discussão, então, o projeto de lei. Vereador Edo. Senhor presidente, naturalmente que de tudo que foi apresentado de emendas, para melhorar a proposta original da reforma administrativa no sentido do Estatuto do Magistério, volto a dizer, foi amplamente discutido com quem entende de educação, com quem entende de legislação dentro do campo da educação, e sabemos nós que é um dos setores da vida pública que mais é organizado no sentido do funcionário, eles têm um estatuto próprio, e por mais que a gente possa duvidar, o objetivo de quem elaborou foi para melhorar a situação dos educadores ou de quem vive na educação. Naturalmente que nós estamos aqui falando de salários, pois eles têm um regime próprio e em breve nós vamos receber nesta casa, provavelmente, essa questão do reajuste do piso nacional, mas é preciso dizer que trazem algumas novidades, como futuramente muitos cargos que eram de comissão serão ocupados por profissionais efetivos da educação, que está contemplado neste projeto. Uma coisa também muito reivindicada ou discutida nesta casa, que foi motivo de discussões durante os últimos 5, 6, 7 anos, ou 8, desde que se falava de reforma administrativa, a questão da escolha direta dos diretores de escola, está contemplado no projeto. Portanto, há uma série de novidades ali que vêm de encontro ao que se esperava. Sendo assim, sou favorável ao projeto. Continua a discussão. Vereador Gabriel. Só botar uma ponderação aqui, eu já falei na semana passada também, me posiciono contrário ao projeto. Uma das observações ali, hoje nós temos o salário do professor nível 1, 40 horas, no projeto 3.845, sendo que o piso nacional para o mesmo nível e quantidade de hora é 4.420. Então veja bem, quando tu chegar na letra aí, na progressão de cargo aí, se eu não me engano, passam-se alguns anos ali para te conseguir chegar até essa letra. Vai se equiparar ao valor do piso nacional. Então, não vejo benefício nenhum para o professor. Então, nesse sentido, né, eu estou aqui para defender o servidor, então me posiciono contrário ao projeto. Continua a discussão. Se ninguém mais, então, em votação o projeto de lei. Quem for favorável à aprovação do projeto de lei, permaneça como está, e quem for contra, então, que se manifeste levantando o braço. O projeto foi aprovado por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. A nona proposição é o projeto de lei de origem legislativa, número 002/2023, que dispõe sobre a denominação da ponte de concreto construída sobre o Ribeirão Bom Retiro, na mesma localidade, no município de Nova Trento, como ponte Modestino e Juventina Montebeller. Em discussão o projeto de lei. Vereador Edo. Senhor presidente, é uma justa homenagem a este casal, ao seu Modestino, do qual eu tive a felicidade de conhecer, dona Juventina também, ambos agora em memória, mas que durante a vida eu convivi alguns momentos com eles.
Porque esta homenagem, e admito ser justa, porque desde que eles se estabeleceram naquele local, desde que casaram e já eram terras dos pais do seu Modestino, ali sempre passou a estrada geral, e eles, além desta ponte cortar suas terras, naturalmente que a estrada é pública, desde que foi aberta há uma centena de anos, mas eles sempre foram ali muito receptivos com a prefeitura, muito cuidadosos com a ponte. Contavam-me no sábado que quando os trabalhadores ao longo da história iam lá refazer a ponte de madeira, eles sempre colaboravam, eram prestativos, e enfim, agora, diante dessa mudança da construção da ponte de concreto, em que os seus familiares, os seus herdeiros, cederam o espaço para o novo trajeto, né? Foi feito um novo trecho de estrada e de uma vargem que é usada para a lavoura, mas que o seu Leco não questionou, pelo contrário, disse: eu quero que façam lá para facilitar a vida de quem transita. Portanto, nada mais justo do que homenagear essas duas pessoas que viveram nesta comunidade e ainda hoje têm lá seus descendentes, que vivem da atividade agrícola, do extrativismo e assim por diante, embora alguns já residam em outras cidades, mas ainda suas raízes lá estão. Então, elaborei esse projeto em homenagem a essas duas pessoas, porque quando se pode, é bom reconhecer aqueles que, na verdade, colaboram com a vida da comunidade. E esse casal, diante dessa disponibilidade de espaço de terras, sempre foi um colaborador. Continue a discussão. Muito bem. Vereador, parabéns pelo teu projeto, Edo. Na nossa legislatura atual, foi a primeira denominação a que a gente vai fornecer, com dois nomes, né? Achei interessante isso. É um casal, é num casal, marido, né? E mulher. Ou seja, achei justo porque o seu Modesto já faleceu há alguns anos, Dona Juventina não há muitos anos. E se você ler ali a justificativa, eu conto um pouco da história deles, né, do resumo de vida. E, portanto, entendi e disse aos filhos que não era justo pôr só o nome do pai, porque normalmente vem em mente o nome do marido, sempre, até porque ele era o proprietário das terras, ou o herdeiro legítimo, mas Dona Juventina fez parte dessa história. Portanto, achei interessante homenagear o casal. E a família ficou muito satisfeita com isso. Com certeza, muito boa ideia, meus parabéns. É muito bonito esse tipo de homenagem, né? A família com certeza deve ter ficado muito feliz. E parabenizar também a comunidade por ter recebido essa obra ali, né? Então, se ninguém mais, eu coloco em votação o projeto de lei. Quem for favorável à aprovação do projeto de lei, permaneça como está, e quem for contra, que se manifeste levantando o braço. O projeto foi aprovado por unanimidade. Concluída a ordem do dia, concedo a palavra aos vereadores inscritos para suas considerações finais. Vereador Joel Garbari, 10 minutos. Boa noite, presidente, nobres colegas, público aqui presente e ao público que nos acompanha pelos meios de mídias sociais. Iniciar minha fala aqui sobre um assunto que a gente comentou hoje aqui na sala das comissões, a respeito daquelas vagas de estacionamento que foram criadas aqui no centro da cidade. Muitos vieram me perguntar, alguns a favor, alguns contras, alguns com justificativas, que talvez diminuiria o trânsito, afunilaria. Não parei para analisar como é que vai ficar com carros estacionados aí, mas o que a maioria me pediu? Joel, se fizeram lá, passou por quem? Passou pela comissão de trânsito? Sim, não. Foi um negócio que não chegou até nós, talvez, né? E não passa pela Câmara isso, na verdade. É
uma atitude do prefeito e ele pode fazer. Só que teve outras pessoas que vieram pedir, pô, João, fizeram lá, eu quero que faça aqui na frente do meu comércio também, se possível. Então, só um parecer aí peço um parecer aí da prefeitura, aí do Tiago, para nós, para se caso tiver como fazer em outros lugares, para como a gente faz para levar esse pedido até ele. Que a gente faz indicações aqui, a gente faz pedidos da comunidade, a comissão de trânsito aprova e o prefeito não faz. Deu para entender? Então, tá bom. O vereador, só, Por já favor. que eu não usei a palavra, em relação a esse assunto, eu ia me pronunciar, mas, enfim, eu acho que a gente tem que pensar também, claro que a gente tem que ter vaga para estacionar, tudo certo, mas a gente também tem que pensar um pouco na organização do trânsito. Eu já falei aqui nessa casa de como é o nosso trânsito, embora a cidade seja pequena, seja 2 ou 3 ruas principais. Para chegar aqui hoje, eu vim lá do hospital até aqui, onde entra para essa casa, atrás de uma caçamba, porque não passava 2 carros na Rua dos Imigrantes. Por quê? Porque tem estacionamento nos 2 lados. Então a gente sente na Rua Santo Inácio uma certa organização. E não é só a gente que sente, quem vem de fora também se espanta com o que vê ali, né? Não vou nem falar das plantas, que tem gente que não gosta de nada que respira, né? Mas o que eu mais me atento é na organização do trânsito. Sem contar essa questão de abrir precedente para o outro também vai querer. Então, daqui a pouco, a Rua Santo Inácio vai ter estacionamento dos 2 lados, como tem a Rua dos Imigrantes, e aí é uma coisa meia faroeste, né? Mas, enfim, vamos adiante. Indo de encontro a isso daí, Juscelino, tem uma questão que quando em campanha, lá em 2019, né, muitos me pediram, e foi uma questão que eu levei até então ao candidato Max, se tivesse sido eleito, iria fazer. Levei também até o conhecimento do prefeito atual, mas infelizmente não aconteceu, que seria uma vaga de estacionamento, ou 2, mas pelo menos uma, de ônibus, ali na nossa igreja matriz, que se estudasse para fazer uma vaga, não sei se no estacionamento da igreja ou ali naquele canteiro, de alguma forma. Por quê? Os ônibus, eles passam pelo centro da nossa cidade e vão direto lá para o Vigo. Eu acredito que a nossa igreja matriz, ela tem ali visibilidade, sim, para o turismo, e sem falar que estacionando um ônibus ali é uma vaga para 50, 40, 30 pessoas, o qual num sábado de manhã pode fomentar muito o nosso comércio central ali, tanto lanchonetes como as lojas ali que vendem roupa ou tem outros que vendem outros artigos, né? Mas eu acredito que seria interessante da prefeitura estudar, fazer uma vaga fixa, alguma forma, eu não cheguei a ver como fazer, mas estudar para fazer uma vaga fixa ali de ônibus. Estaciona um ônibus, sai, ou se não estacionar também tudo bem, continua que nem hoje, mas eu acredito que os ônibus vão parar e vai fomentar o nosso comércio, além da visita ali à nossa igreja matriz, que é muito linda. Então fica aqui um pedido do vereador, um pedido que já veio para mim desde a época de campanha, essa vaga de estacionamento para pelo menos um ônibus ali no centro. Estaciona, desce, faz o que tem que fazer, vai embora, vem outro ônibus, estaciona ali e o nosso comércio ali acaba sendo movimentado. Quanto às reformas, eu não vi, talvez se algum vereador viu, por favor me fale, criar o cargo de frentista, que foi uma promessa do nosso prefeito ter tanque próprio de combustível na nossa cidade. Até hoje, nada. Como também foi promessa o gabinete de vidro, que não aconteceu, e que está sendo esquecido aqui na nossa casa está sendo esquecido de ser lembrado, né? As casas populares, mas quem está precisando não esquece. Lembrar essas promessas aí que o nosso prefeito fez, espero que cumpra até o final do mandato. Uma reclamação que veio até mim, foi a mesma reclamação que veio aí ao vereador Silvio, a respeito dos materiais nas estradas. Perguntei para um morador do nosso interior o que estava achando da secretaria. Disse: Joel, aquela brita que vocês botaram nas estradas não tem mais um grão. Uma pedra não tem.
tiraram tudo. E quando chove, acontece que nem aconteceu lá meu Deus, no Trombudo, agora me fugiu o nome da Águas Três Barras, isso, desculpa. Todo mundo atolado. Realmente está na hora de botar um trator para puxar os veículos, assim como era muito bem lembrado aqui nessa casa, na gestão anterior, que tinha que ter um trator para puxar os veículos no interior. Eu acho que está na hora de comprar. É uma vergonha o que o nosso secretário está fazendo com as nossas estradas. Aquele buraco lá no Salto, a gente cansa de falar, né? Eu acho que já foi dado a solução aqui, já foi dado tudo para o nosso prefeito, e ele, infelizmente, tem a criancice de não querer fazer. Ou ele ou o secretário. Quem sofre é a comunidade, quem sofre é você que está nos escutando. No mais seria isso, senhor presidente. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Vereador Luiz Fernando, 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente e quem nos acompanha pelas mídias sociais. Antes de entrar nos assuntos do dia, eu queria fazer um comentário referente à reforma administrativa. Primeiro, eu queria dizer que o vereador Silvio, na última sessão, ele fez uma colocação para mim muito pontual e pertinente quando ele disse que sentiu a falta de uma maior participação dos servidores. Eu concordo com o vereador e, falando por mim, eu fui procurado por representantes da área da saúde e, pontualmente, um servidor ou outro me procurou para tirar dúvidas. Diante disto, fiz pedidos de alteração conforme fui analisando o projeto, que foi encaminhado ao advogado Miro para sua análise. Como nem tudo que a gente, enquanto vereador, propõe pode ser feito pelo poder público, algumas alterações foram consideradas e outras não. E como o projeto já estava na casa praticamente há 40 dias, sem uma maior movimentação, não faria sentido continuar com ele parado aqui na casa. Achei importante pontuar essas questões. Sobre a minha vereador, indicação... só aproveitando a fala, e surpresa também, está sendo hoje, né? Que a gente tem aqui apenas um vereador, o Tuca, que frequenta a casa independente de votação, né, Tuca? Mas é funcionário. E a ausência dos servidores também, né? Então, enfim, às vezes as coisas caem nas nossas costas. Podia ser diferente. Por isso que eu achei importante pontuar isso. Obrigado pela contribuição, vereador. Sobre a minha indicação do espelho convexo, eu até, se eu não me engano, o vereador Gustavo andou fazendo essa indicação um tempo atrás, na rua Celeste Batiste. Eu acho que o vereador Gustavo andou fazendo. Eu até estive hoje lá na rua vendo e, de fato, até anexei algumas fotos. Realmente é uma saída perigosa. Uma moradora me acionou o que acontece ali? Tem uma placa e tem um muro muito alto, então a pessoa fica sem visão da rua. E ela me disse que no último sábado aí aconteceu quase um acidente naquele local. Então eu aproveitei para fazer a indicação, porque eu vi que hoje o presidente, o vereador Flávio, está encaminhando um ofício para a prefeitura, para o Conselho Municipal de Trânsito. Então, quando eles se reunirem aqui com nós, é uma questão também que eu quero conversar. Importante também uma situação que o vereador Juscelino botou aqui. Parabéns, vereador, é uma situação que eu reparei também. Nós estamos com muitas placas de sinalização que já estão apagadas, ou que estão quebradas, ou que precisam de manutenções. Eu até fiz uma indicação na semana passada para a questão da manutenção dos totens da nossa cidade, ali da Praça Getúlio Vargas, do 30 Rés, do Vígulo. Então, é uma indicação que precisa também ser vista. Quero aqui também destacar e novamente agradecer a Celeste, que no último sábado esteve no bairro do Espraiado, na rua Brusque, realizando melhorias. Novamente aqui só tenho a agradecer, é um trabalho que a gente vem fazendo aí com todos os vereadores. Sabemos que a demanda é enorme, eu sei disso, a gente resolve um problema, tem mais 5 esperando solução,
mas eu quero agradecer a Celesc, quero também aqui agradecer novamente o deputado Mauro de Nadal, que se não fosse ele, jamais teria conseguido entrar na empresa e ter o contato com essas pessoas que hoje fazem a coisa acontecer. Então aqui quero só deixar o meu agradecimento a todos os envolvidos e tenho certeza que em um futuro próximo, Nova Trento estará muito melhor na questão da energia. Por hoje seria isso. Uma boa noite a todos. Obrigado. Vereador Edo Piazza, 10 minutos. Neste momento, quero falar especificamente do projeto de lei complementar número 03, de 6 de fevereiro de 2023, portanto, um dos projetos que compõe a proposta de reforma administrativa. Ele dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores efetivos do Poder Executivo do município de Nova Trento e, além disso, dá outras providências. Certamente ele estava em pauta até algumas horas, mas ontem eu estive com o Dr. Mário em seu gabinete e tivemos uma longa conversa sobre alguns assuntos, algumas propostas que estão neste projeto. E eu sempre digo que eu me coloco na condição de propor, nunca de impor. E levei ao conhecimento dele de minha preocupação com algumas situações. Muito embora, nessas circunstâncias que eu me dou o direito de não tornar público agora, porque teria que ler diversos artigos, porque senão é um emaranhado de informações, mas que, muito embora trouxesse alguns benefícios, num primeiro momento poder trazer algum malefício ao funcionalismo. Então, mostrei a ele a minha preocupação, e que é preciso, talvez, estudar melhor, entender melhor esta situação, pois naturalmente que futuramente, sim, nós vamos ter muitos benefícios para os funcionários efetivos, mas que num primeiro momento ele poderia trazer um prejuízo, um percentual que se perderia talvez agora de imediato. Depois de me entender, de ouvir, de entender, ele acabou concordando que era preciso ver melhor. Então, certamente, acredito eu que tenha acatado a sugestão de analisar melhor e espero que acatem aquilo que eu levei no sentido de nós beneficiarmos o nosso funcionário efetivo naqueles direitos que ele já tem conquistado. Eu digo isto porque é muito bom quando a gente se propõe a colaborar e quem está do outro lado, que tem o poder de decisão, ele se propõe a ouvir. Pois esta reforma administrativa, nós soubemos, quem esteve nesta casa nos últimos 8 anos, como este vereador e o vereador Silvio, que somos remanescentes nesta casa, é 8 anos que se falava disso. Até se imaginava que fosse uma coisa mais difícil para se fazer. E quando eu tomei pé da situação, em novembro do ano passado, que questionei o Dr. Mário o porquê que este projeto ainda não estava pronto, e perguntei a ele qual seria a grande dificuldade que aqueles que se propuseram a fazer a reforma através de contratação não conseguiu elaborar em 1 ano o projeto. E ele me explicou que não era tanta coisa assim. E percebi que realmente é algo muito mais simples para se fazer do que aquilo que se deixava transparecer. Que são alterações, que é pegar o projeto de lei antigo e você vai corrigir algo que ao longo do tempo deixou de ser útil, que estava naquela lei. Então, que bom que agora, no final de 10 anos de discussão, ou de falatório, ou de se reivindicar essa bendita reforma, ela está sendo quase que concluída nesta casa. Se ela vem de encontro a tudo aquilo que se imaginava, nós vamos saber daqui a pouco. Se ela vem de encontro aos anseios do funcionalismo, na sua maioria, nós vamos ver também daqui a pouco. Mas o bom disso é saber que, se da forma que ela foi apresentada e está sendo aprovada, daqui a pouco o Poder Executivo, o funcionalismo, perceber que em algum momento
teve alguma alteração que não foi benéfica, ou que foi malefícia, ou que trouxe algum prejuízo, é bom a gente saber que é possível corrigir. Pois eu sempre disse, desde que estou nesta casa, que as leis são elaboradas pelas pessoas, pelo Poder Executivo, Legislativo. Se nós fizermos uma lei e depois dela colocada em prática, a gente perceber que ela não veio exatamente de encontro àquilo que se esperava, ou se ela veio trazer prejuízos a alguém, é simples, vamos mudar a lei. Porque como se elaborou, se pode fazer modificações. Então, eu acredito que sim, que talvez num breve espaço de tempo, além daquelas propostas já apresentadas aqui de emendas, nesse curto espaço de tempo que se estudou a reforma, talvez daqui a 5, 6 meses tenhamos nessa casa novamente propostas de mudança de algum desses projetos, justamente para vir de encontro àquilo que se entender necessário e benéfico, não só para o funcionalismo, mas de encontro também à sociedade, pois quando o funcionalismo ele é remunerado de uma forma correta, ou ele está satisfeito, a sociedade colhe os frutos também do trabalho, do empenho, do desempenho do funcionário. Então, agora nós estamos, certamente, semana que vem, talvez concluiremos a aprovação de todos esses projetos. E aí é o momento de se aguardar a reação disso tudo. Espero que os funcionários tenham ciência disso, de que se algo veio e que não veio de encontro ao que ele almejava ou que lhe trouxe algum prejuízo, ele que se manifeste no Poder Executivo e mesmo no Legislativo, que é nossa obrigação rever isto e corrigir, como eu disse, se porventura existir algum equívoco que venha trazer algum prejuízo ou a desagradar alguém ou a tirar algum direito que já foi adquirido de alguém. Então, nosso objetivo desta casa é aprovar o projeto para que ele seja o melhor possível. Tenho certeza que o objetivo de quem elaborou também é este. Mas são 7 projetos, inúmeros artigos, algumas emendas, portanto, no meio desse emaranhado todo, pode haver alguma coisa que não se encaixe bem, mas que daqui a pouco é muito fácil de corrigir, e espero então que doravante se comece a colher frutos desta tão esperada reforma administrativa. Portanto, parabenizo esta casa, a todos os membros desta casa, independente da opinião de cada um, nós estamos aqui justamente para isso, para divergir, para concordar, para aceitar ou para rejeitar. Mas esta casa, então, na sua maioria, aprovou as propostas do Executivo na questão da reforma administrativa, restando apenas este projeto, que certamente semana que vem ou na outra entrará em pauta. E, como eu disse, vamos aguardar a reação disso tudo. E se tivermos que propor alguma mudança, estamos prontos a propor, a aprovar aquilo que for necessário para o bem do funcionalismo, para o bom funcionamento do serviço público em nosso município. Vereador Gabriel Pereira Batista, 10 minutos. Boa noite, presidente, aos colegas vereadores, público aqui presente, aos internautas que nos acompanham pela Rádio La Prima, pelo Facebook. De forma especial, quero cumprimentar aqui os amigos lá do São Valentim, o seu Alceu Perotoni, o Jocinei Perotoni, que estão aí acompanhando, e também um casal de amigos de Fraiburgo, a Camila e o Evandro, que estão acompanhando e assistindo o trabalho aqui dessa casa no dia de hoje. Eu quero falar um pouco aqui das minhas indicações, eu vou ser um pouco breve devido a alguns problemas de saúde, minha garganta, mas não poderia deixar de falar aqui sobre quem passa no bairro 30 Réis, é visível, né? Até tive conversando com os moradores próximos ali, e me passaram que demais vereadores já estiveram lá verificando a situação, e muitos também já passaram para os demais vereadores a situação que se encontra ali na rua Alferes, um desmoronamento onde nós temos uma barreira que pega uma calçada, né?
É um local onde os veículos passam em alta velocidade, o pedestre que está utilizando a calçada precisa descer e passar pela via onde passa caminhões, carros em alta velocidade. Eu até na sexta-feira passada, eu recebi um vídeo de um pedestre que estava fazendo a caminhada final de tarde e apontando os riscos. E também o prefeito estava ao vivo dando uma entrevista na Rádio La Prima e eu pedi para o Tomás que questionasse ele quanto a isso. E segundo o prefeito, ele falou que não é de responsabilidade do município. Essa limpeza, essa regularização da situação aí. Mas aí eu questiono, a prefeitura teve lá, botou uma plaquinha, isolou o espaço e vão esperar o quê? Vão esperar que algum pedestre morra atropelado, aconteça algum acidente aí, para eles tomarem alguma providência? Se nada foi feito até agora, que contacte o morador. Se o morador não tiver condições, que a prefeitura vá lá, faça e depois de alguma maneira acerte isso aí. Mas o que não pode é deixar o cidadão que está utilizando a via e a calçada em risco. Isso é uma vergonha, uma falta de respeito com o cidadão neotrentino. Então fica aqui o pedido desse vereador para que seja tomada alguma providência. E outra situação também mencionada aqui pelo vereador Silvio, também na semana passada recebi fotos, vídeos e pedi para que a pessoa que se acidentou lá ligasse, falasse com o prefeito, falasse com o secretário de obras, passei o contato da Ponte Pencil lá próxima a Trento Brasil. Fiz uma indicação, estive lá vistoriando, fiz fotos, fiz vídeos, até anexei algumas fotos na minha indicação, porque é uma vergonha o estado que a ponte se encontra. Vai acontecer em breve mais acidentes. Esperamos que não seja com vítimas fatais. Porque aonde essa moça caiu, poderia ter quebrado a tábua e uma criança menor ter caído dentro do rio. Então veja como está sendo tratado. Eu vejo o prefeito falar muito, hoje começamos com amor, não sei o quê. Amor nenhum ao povo neotrentino. Isso que eu digo. E só fazer uma ponderação aqui também, o que precisa ser feito aqui na nossa cidade não está sendo feito. Falamos aqui em pontes, em melhorias lá no Bom Retiro, show de bola, de fato, precisava. Temos aqui a ponte Ângelo Cipriani, está lá com umas estacas rompidas, vai para o 3º ano da atual gestão e nada. Passou-se as demais, mas hoje quem está no gabinete e quem está com a caneta na mão é o prefeito Tiago. E nada está sendo feito, e nada foi feito, e nada vai ser feito. E temos demais pontes aqui no nosso município, eu citei na semana passada, na rua Irmãos Escalvim, vai cair a ponte e não vão fazer nada. Eles não têm capacidade de ir lá verificar o que está acontecendo e fazer de fato a manutenção. Quero também aqui destacar, foi falado sobre a Celesc, tanto eu, o vereador Luiz Fernando, o vereador Silvio, fizemos diversas ponderações, os demais vereadores também. Nós temos a Celesc fazendo algumas avaliações, algumas manutenções em nosso município, algumas melhorias, mas muito precisa ser feito ainda. Eu lembro que no início do nosso mandato, a gente teve uma audiência aqui com o Renato, e se eu não me engano foi passado que no ano de 2022 era para se iniciasse uma subestação na cidade de São João Batista. Eu não vi nenhuma movimentação até o presente momento. Então, creio que nada vai ser feito. Então, acho que nós unirmos aqui Prefeitura, Legislativo e voltarmos a cobrar a Celesc aí. Porque Nova Trento, por ser uma cidade final de linha, é a que mais sofre aqui com o fornecimento de energia. Veja quantas situações são mencionadas aqui nessa casa com relação ao fornecimento de energia. Baixa tensão, transformador queimado, empresas sofrendo ali pela falta de energia, pela energia de má qualidade. E com relação aos projetos da reforma administrativa, eu como vereador, vou ser bem breve aqui, como eu já falei nas semanas anteriores, estou aqui para defender o servidor público e lutar pelo benefício de todos. Como já dito aqui,
Também vi uma baixa movimentação por parte do servidor público, né, com relação a questionamentos e tal, procurando. Teve um ou outro que me procurou, fez algumas ponderações, mas eu acho que, como é um assunto de importância do servidor público, teve poucas pessoas procurando, né, tirar dúvidas e por aí vai. Né, eu sou, desde o início, eu sempre deixei bem claro que eu sou favorável, né, aonde o servidor público tenha um ganho real. Né, do jeito que está sendo feito aqui, são manobras ali para favorecer uma certa meia dúzia. Né, como eu citei aqui, ouvidor fiscal, ensino fundamental, é inadmissível, né, que um cargo desse tenha uma exigência mínima dessa. E entre outros aqui, né, como um diretor, vou citar aqui um motorista, um cantoneiro, um atendente, qual vai ser o ganho real dele, o aumento efetivo ali no salário dele, mínimo. Aí a gente vê o quê? Uma criação de uma secretaria, aonde vai ser pago ali o salário que é 5.500 e pouco. A gente vê um diretor do hospital tendo um salário aumentado ali de 3.000 e pouco para 5.500 e pouco. Então assim, ó, eu não vejo benefício nenhum para o servidor, que é de fato aquele que está ali no dia a dia, trabalhando, lutando. Zero benefícios para ele. Com relação ao auxílio alimentação, não confunda com vale alimentação, porque se o servidor pegar férias, se adoecer, fica em casa, se estiver afastado, ele perde. Então não vamos se iludir com uma conversa, como a gente sempre fala aqui, mentiras bem colocadas se tornam verdade. Não vamos cair nessa. Então fica aqui minhas colocações. Por hoje seria isso, quero desejar aqui uma ótima noite e uma boa semana a todos. Vereador Silvio César Correia, 10 minutos. Presidente, para não perder o fio da meada, fazer uma colocação que o vereador Joel falou, que eu não me esqueça que nessa casa é bastante ouvir o ex-vereador Hélio Vil falar nessa casa por várias e várias vezes. Temos que pedir para o prefeito comprar um tratorzinho traçado para guinchar os caminhões, os carros, os automóveis que não estão conseguindo trafegar por falta de material na estrada. Hoje ele é o superintendente, secretário adjunto, e lá na estrada estão puxando as motos de tomata, que não conseguem passar. Será que ele não comprou o tratorzinho ainda? É mais um que só se interessa pelo salário que ganha. Não tem outra história. Quando eu chamo aqui bando de picareta, eu queria que viesse tirar satisfação comigo. Queria só fazer essa lembrança. Sobre estacionamento, é um caso complicado. Nossa cidade ela não tem um fluxo tão grande, ela falta administração no trânsito. Foi feito aquele projeto que foi aprovado, estacionamento ali no terreno dos padres, está sendo pago um valor. De vez em quando eu estou aqui cutucando, que cria-se umas crateras ali, né? E era para incentivar os funcionários da prefeitura a estacionar os carros lá. Mas isso não está acontecendo. Eu acho que o prefeito teria que pegar mais firme. Eu sei que é um direito deles, mas para dar aquele espaço ali para quem realmente vem pagar uma conta, vem fazer algum serviço e os funcionários colocar o carro lá naquele estacionamento, né? Inclusive hoje eu estava vendo um turista, uma família girou e foi embora porque não achou lugar para estacionar. Isso é verdade, não é mentira. Eu presenciei. Fora a reclamação que tem até dos próprios comércios. Sobre o escanteio tirado, eu confesso que realmente tem que ser tirado, em vários pontos. Ocupa um espaço desnecessário. É fácil falar quando está transitando um automóvel de pequeno porte. Agora a gente tem esses caminhões que vêm fazer uma entrega, até muitos lugares que eles têm que entrar, isso ali atrapalha muito, principalmente ali no Correio, no centro tem o táxi ali, já era para ter arrancado aquele canteiro lá. Atrapalha tudo aquilo ali. É uma realidade, já foi coisas erradas da gestão passada. É bonito o embelezamento da cidade, aquele canteiro é bonito, mas infelizmente é uma realidade e atrapalha. Essa é a realidade, nós temos que dar fluxo, nós temos que facilitar a vida das pessoas dentro do município. Essa rua que falaram, esqueço o nome dela, que ainda o Juscelino falou, a segunda rua, não, a Santo Inácio, imigrantes.
Eu estava vendo ali próximo ao Cicobi, que hoje estão fazendo preparando ali o coelho, né, de Páscoa. Eu não sei se é os moradores ou foi a própria prefeitura, pintou faixas amarelas em lugares que não precisa pintar, tirando, e daí as pessoas se confundem, porque a faixa amarela, ela só vale onde tem a placa de proibido estacionar, caso contrário ela não vale. Mas as pessoas, muita gente não confunde e não tem lugar para estacionar. Então teria que reaver a comissão de trânsito para regularizar e fazer a coisa certa, né? Trânsito em Nova Trento é o estacionamento e o trânsito é complicado e é uma coisa simples, né? Agora vamos lá no que mais nos interessa, o assunto de hoje sobre a aprovação desses projetos, os quais eu fui contra, sobre a criação de cargo e sobre as gratificações de diretores de escola e de creche. Totalmente contra. O projeto, como o vereador Edo falou, que questionou com o Mário, né? Que é um projeto simples. Não vi porque tanto tempo para elaborar esse projeto. Não é simples. É um projeto complicado. Ex-prefeito Jean não colocou esse projeto, já na época do mandato dele, porque teve uma grande dificuldade de favorecer todos os funcionários públicos com direitos iguais. Esse projeto que foi feito agora, essa reforma, na verdade vai favorecer meia dúzia, que são tudo farinha do mesmo saco. Os diretores de creche de escola, é indicação. Então vai ser direcionado, vai ser direcionado. Essa é a realidade. Por isso é que eu fui contra a aprovação desse projeto. Eu sou a favor se for para beneficiar todos iguais. Pena que os funcionários não colaboraram em cima desse projeto. Não marcaram presença, não participaram da reunião, não procuraram os vereadores, tanto da situação como oposição. Simplesmente só estão esperando para dizer amém. E isso aconteceu. Essa culpa eu não carrego. Mas a maior culpa é da grande maioria dos funcionários, infelizmente. Pode achar ruim, pode criticar, mas vocês pecaram nessa parte. Eu nunca me esqueço quando foi para alterar o salário dos professores efetivo, encher essa casa aqui, e até uns professores que foram sacana, digo mesmo assim, que já ganhavam um salário altíssimo, usavam de cobaia aqueles que ganhavam um salário menor para usufruir e se beneficiar. Encheram essa casa aqui. O vereador Edo participou, nós fomos apedrejados aqui, fomos criticados. O prefeito Tiago, na época que era o vereador, só faltou dar um buquê de flores para ele. Mas essas pessoas foram beneficiadas. E os outros levaram um pontapé na bunda. Mas estão tudo quietinho. As coisas nunca vão resolver. Nós estamos aqui para defender e apoiar vocês, os funcionários, os colaboradores. Mas vocês têm que dar a cara para bater. Agora, se vocês ficarem escondidos atrás da moita, porque nós temos medo de ser perseguido, quantas vezes eu falei aqui nessa Câmara? Quem tiver com medo ou sendo perseguido, procure esse vereador. Eu adoro essas coisas. Brigar é comigo mesmo. Dentro da verdade, para mim não tem obstáculo. Doa quem doer, e eu estou aí para isso. Então, voltando a dizer, não era um simples projeto. Tanto é, se fosse tão simples, não tinham levado 2 meses para colocar ele agora. E, vereador Edo, me desculpa, não vi benefício nenhum. Vi criação de cargos porque é uma garantia da próxima eleição. Essa é a realidade. Isso é cabide eleitor de emprego. Isso é para colocar, mas extinguimos os cargos e vamos criar outros, mas não é que tem que ser ocupado. Meu Deus, estão achando que eu nasci ontem? Aí pode bufar, pode reclamar, pode achar ruim quem está mamando na mesma teta, mas o que eu falo é a pura verdade. E doa quem doer. Infelizmente é assim que acontece. E torna a dizer, as mentiras bem colocadas acabam convencendo as pessoas. Infelizmente. Presidente, por hoje seria só isso. Desejo uma ótima semana a todos e uma boa noite. Outra coisa, presidente, me desculpa. Sobre o reajuste de quem teve reajuste, né, salarial. Essas pessoas que tiveram reajuste, que não está no projeto, vão voltar a trabalhar às 8 horas normal ou vão ficar às 6 horas? E quem não, e se isso acontecer, quem recebeu o reajuste, vão voltar a trabalhar às 8 horas normal. E quem não recebeu vai trabalhar às 8 ou às 6 horas? Fica aqui a minha pergunta. Vocês analisaram esse projeto? Viram esse item, não?
Ou vão ganhar o reajuste e vão continuar nas 6 horas. E aqueles que não ganharam vão ficar nas 6 horas. Tudo bem. Mas eu acredito que quem ganhou o reajuste, que volte a trabalhar às 8 horas. E quem não ganhou, que fica às 6. Só queria fazer essa colocação, presidente. Vereador Gustavo Orsi, 10 minutos. Boa noite a todos aqui presentes, aos internautas que nos acompanham, e uma boa noite especial à mesa. Aproveitando o gancho da pauta da reforma administrativa, a oposição do MDB teve 12 anos na casa, teve tempo suficiente para fazer a reforma administrativa. Com certeza, qualquer executivo que se expõe a fazer a reforma administrativa não vai contentar nenhum e nem todos. É um assunto bem complicado. Novamente, parabenizo o prefeito Thiago por tomar essa atitude. Todos os projetos vêm para cá para a gente discutir e sofrer emendas que nós mesmos podemos levar. As minhas dúvidas, até participei pouco de reunião coletiva, tirei mais individual com o Miro, e todos os vereadores têm esse acesso a fazer emendas para vir melhorias aos colaboradores. Se considerar a reforma administrativa, mais a reposição salarial e mais os triênios, com certeza os colaboradores do governo municipal estão sendo reconhecidos. Vale ressaltar, como falei na semana passada, o professor Edo, vereador Edo, falou novamente aqui, esses projetos podem tornar aqui e ser discutidos novamente. Haja vista que estamos tendo pouca... Eu tive 3 pessoas que me procuraram. Peguei a pauta que essas pessoas queriam, levei até elas, expliquei, orientado pelo Miro, uma vez pelo Executivo, e as pessoas entenderam. Parabéns, Thiago, pela tua coragem. Com relação à saúde, é muito comum, os maiores problemas que eu estou encontrando na nossa saúde municipal é a falta de orientação. Peço para os netos dos avós, os filhos dos pais, os irmãos mais jovens, que às vezes acompanhem o seu familiar até o posto de saúde, ou até mesmo ao hospital. Se você for numa clínica particular, eu vejo pela minha mãe, e ela for sozinha, ela vai voltar lá cheia de dúvidas. E no sistema público não é diferente. Os médicos que eu estou tendo contato, referente ao nosso hospital, todos eles, aí vamos ser sinceros e honestos, parabenizam a nossa estrutura. Sempre, há décadas, o nosso hospital Imaculada Conceição é referência no Vale do Rio Tijucas e região. Parabenizo todos os outros executivos, todos os outros secretários de saúde, e hoje continua sendo referência de estrutura e elogiado constantemente pelos atuais médicos que estão frequentando o nosso hospital. Várias especialidades e os clínicos gerais. A propósito, quero parabenizar aqui e agradecer de coração o médico Ryan Valério, estava de plantão sábado pela manhã. A clínica de emergência, a sala de espera bastante ocupada, 4, 5 pessoas tomando soro, um menino, que eu esqueci o nome dele, joga bola, jovem, com suspeita de apendicite, graças a Deus foi descartada essa situação, mas enfim, todos elogiaram esse médico. Também estive visitando os leitos, os quartos, também elogiaram. Com relação ao canteiro, sou a favor do aumento do número de vagas, né? É um problema que acontece em todas as cidades. Por quê? Porque a população aumentou, ou se a população não aumentou, a fartura aumentou hoje, da nossa geração. Todo mundo tem um carro, antigamente não tinha,
né? Por isso que vem mudando constantemente plano diretor, estacionamento, infraestrutura, órgãos fiscalizadores, mas o espaço físico que antigamente foi construído em cima da margem da avenida não tem como demolir hoje, é ilegal. Então sou a favor da ampliação de vagas, como também sou a favor de manter o máximo possível da estética, mas quando se chega num ponto de estética versus a parte de funcionalidade, a gente tem que zelar pela parte funcional. Minha opinião. Todos que me abordaram referente à remoção do canteiro, parabenizaram o executivo ou a comissão de trânsito. Eu fui diretamente conversar com a comissão de trânsito, eles me deram um parecer que eles já vinham estudando isso há algum tempo e fizeram essa parte aí da praça, que fica em frente ao Zeca Pife e a Farma Total, até como um teste, para ver a situação dos munícipes e como vai fluir o trânsito. Por isso que fizeram um perímetro aí linear, acredito eu, de uns 15, 20 metros, né, presidente? Quero parabenizar aqui o sincronismo da coleta de lixo, que não tem tido mais reclamação. Tem algumas situações que nós temos que averiguar, algumas lixeiras para colocar na Santa Paulina, aí na praça temos que ver a possibilidade de talvez implantar uma lixeira, até deu um problema esse final de semana. Quero parabenizar o secretário de Agricultura que resolveu, de forma através de bom senso, chamou dos seus amigos para lá fazer a limpeza da praça, um cachorro pegou, enfim, é um problema que acontece, até mesmo com nossos cachorros em casa, com o nosso lixo, né? Mas parabenizar o lixo e também a água, né? Jair Secato vem fluindo muito bem, também não teve mais reclamação de água. E por fim, quero parabenizar hoje o vereador Edo, executivo Tiago Dalsaço, e o secretário de Obras pelo feito da galeria no Bom Retiro. Seu Edo tinha isso como uma grande meta sua, ainda como legislativo, né, e conseguiu. Fiquei muito feliz de estar presente lá e ouvir o teu discurso. Te chamo de prefeito, que tem um respeito muito grande pela sua pessoa. E queria mandar um abraço para o Ney Perotoni, e assim que der, eu vou lá tomar um café comigo. Hoje deu certo. Um abraço a todos, boa semana e fique com Deus. Nesse momento eu vou passar a presidência momentaneamente para o vice-presidente Gustavo, para mim fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, público que acompanha em casa pelas redes sociais, TV Câmara, também a todo o público que acompanha pela Rádio La Prima. Primeiramente, senhor presidente, eu quero falar a respeito do projeto da reforma administrativa, qual foi concluído essa noite. Na verdade, está faltando um projeto que vai, acredito que na semana, nos próximos sessões ali vai ser discutido e votado, que é o projeto que vai falar referente ao SAMAI, né? Acredito que de repente na semana que vem a gente já vai fazer a votação, né? Quem foi presidente dessa casa sabe, vereador Edo Fernando, né? Vereador Silvio, né? Na legislatura anterior também foi presidente, sabe que um projeto desse é complexo a gente conduzir ele, estando à frente do legislativo, né? Muita gente vem de um lado dizendo presidente não coloca a votação, o outro lado presidente coloque a votação, né? Então a gente fica na cruz e a espada, né? Mas eu acredito que ficou praticamente 40 dias, deu da gente analisar, né? E teve vereador que votou contra, teve vereador que votou a favor, né? Foram aprovados. Acho que foi de uma forma democrática, deu de todo mundo estar aprovando ou votando contra de uma forma consciente, né? Acredito eu que obtive o meu objetivo, que foi conduzir da melhor forma possível. Sendo assim, o segundo assunto, presidente, é sobre a indicação que eu trouxe para casa essa noite, uma indicação para fazer instalações de luminárias na rua Emílio Carlos Vilke, lá no distrito do Claraíba.
acredito que sejam as 5 iluminações que está faltando, tá? Então tem que ser instalado, a gente manda para o executivo para tomar as devidas providências, né? E a gente vai ficar em cima fiscalizando para ver o mais rápido, para, né, cobrar para o mais rápido possível for ser instalado, né? Isso agrega na segurança pública, né? Quero descrever também, mencionar que semana passada a gente foi a Brasília, eu fui a Brasília, visitei os deputados do MDB, da bancada federal, o deputado Cobalcini, o qual eu não conhecia, uma pessoa muito agradável de conversar. Visitei o deputado Rafael Pezente, né, que se propôs a mandar até final do ano uma emenda para a saúde no nosso município. Não mencionou valores, mas vai mandar. E tive no gabinete também do presidente do MDB, o Chudini, mas ele não estava na ocasião. Enfim, protocolei pedido e temos que aguardar o envio, né? Também a gente eu visitei junto com o prefeito, na ocasião ele foi também, lá a Caixa Econômica Federal e o Ministério de Desenvolvimento Regional. A gente conversou sobre alguns assuntos e um deles foi em relação a liberação do recurso do asfalto do 30 Reis, que por trâmites burocráticos ainda não foi liberado, né? Eles estão a um passo para fazer uma reunião para dar esse canetaço para liberar esse recurso. Enfim, ontem, quero falar também sobre o ofício, Luiz Fernando, na última sessão, né, Luiz Fernando? Tu solicitasse para mim fazer um pedido para as comissões, né, e eu tinha comentado, então eu fiz o ofício, nós todos assinamos, para a comissão de trânsito, eles se reúnem mensalmente, né, para a próxima reunião, então fazer nessa casa, para a gente poder acompanhar e saber os planos que estão acontecendo, para ser as propostas, né, que vão ser feitas, elaboradas daqui para frente para o nosso município, né. Por fim, né, quero só mencionar a visita ontem do deputado Napoleão Bernardes, né? Eu não trabalhei para ele aqui no município, trabalhei para o Emerson Stein, né? O Napoleão é um colega, ex-prefeito de Blumenau, amigo do meu amigo, presidente da Câmara, o André Vec, lá de Brusque, e ele veio aqui nos visitar e a gente trocou diversas informações, principalmente as demandas do nosso Vale do Rio Tijucas, né? E eu comentei na ocasião sobre o trecho que está sendo feito, a manutenção ali da rodovia, da SC que liga Brusque e Nova Trento, né? Eu comentei com ele da necessidade da terceira faixa, né? Não precisa ser uma duplicação por inteiro, mas em determinados pontos já está praticamente, quem vai lá conhece bem esse trecho aí, sabe que tem determinados pontos aí que está bem fácil de fazer uma base, uma pavimentação asfáltica para conseguir aliviar nos horários de pico o fluxo de trânsito, né? Então ele se mostrou muito prestativo, né? Deputado eleito, primeiro mandato, se mostrou muito prestativo nessa causa, e logo em breve acredito que a gente vai estar visitando o então deputado Jerry Comper, né, que é secretário da Infraestrutura, levando, muito embora ele já sabe desse problema, né, muito comentado, né, há muitos anos, né, mas a gente vai lá para conversar e cobrar também a nossa parte, fazer o nosso papel enquanto legisladores, né, representante do povo aqui nessa Casa Legislativa. Por essa noite, senhor presidente, seria isso? Sim. Só um minutinho. Só para fazer uma correção, o vereador Gustavo, nós não podíamos fazer emenda, o vereador não poderia fazer emenda em cima desse projeto de reforma administrativa. Só para o pessoal entender que várias pessoas vinham nos questionar e diziam, vereador, mas faz emenda em cima do projeto. E nós não podíamos fazer emenda nesse projeto de reforma administrativa. Só queria deixar claro, porque eu falei isso, de repente as pessoas vão dizer, pô, o vereador mentiu, né? Sim. Só para deixar isso bem claro. Obrigado, presidente. Perfeito tua colocação, vereador. É um projeto que parte do Executivo para nós aqui no Legislativo analisar, né?
Então a gente analisou e obteve o resultado que obteve essa noite. Enfim, por essa noite seria isso, senhor presidente. Eu agradeço o espaço, fiquem todos com Deus e tenham todos uma ótima e iluminada semana. Não havendo mais nada a tratar, eu dou por encerrada a sessão, convocando os vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no melhor dia do ano, dia 21 de março de 2023, terça-feira, com início às 19 horas. Boa noite a todos.